E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a Tatiana Chicarino, que é cientista política da FESP-SP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tatiana, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite. E vamos falar de todas as manifestações em torno de 7 de setembro. O presidente Lula, desde o pronunciamento que fez anterior à data, ele já falava do nacionalismo, da defesa da independência nacional, se referindo inclusive a Trump e aqueles que jogam contra o Brasil. Agora, por outro lado, nas manifestações da oposição ontem, nós tivemos bandeiras dos Estados Unidos, cartazes de apoio à ação de Eduardo Bolsonaro, cartazes, por mais absurdo que pareça, cobrando mais ações dos Estados Unidos contra o Brasil. E uma coisa que chamou muita atenção foi a posição do governador Tarcísio, que ele foi muito mais ofensivo contra o Supremo, falando em ditadura da toga. Ele teve, inclusive, resposta dos ministros hoje. Eu queria saber como é que você avalia essa polarização extrema que nós estamos vendo, muito em função até de cenário internacional das ações de Trump e, em particular, a posição do governador Tarcísio. Bom, a gente está diante de um mês, né, um período histórico, né? A gente está falando de um julgamento, que é um julgamento sobre o ataque às instituições democráticas, à democracia no Brasil. E o 7 de setembro, ele vem dias antes, né, desse julgamento. O 7 de setembro, é bom lembrar que é uma data que já foi apropriada pelo bolsonarismo, pelo menos desde 2018. Então, já era esperado, para quem monitora as redes bolsonaristas, que 7 de setembro ia ser uma data em que eles iam trazer bastante gente à rua, né? Então, teria um momento de bastante mobilização. Agora, o discurso do Tarcísio também já era esperado de alguma maneira, né? Embora ele seja, né, um político eleito pelo voto popular e etc., ele é um político que se posiciona dentro desse campo bolsonarista. Por alguns momentos ele, né, chegou a se aproximar mais de outros políticos da direita moderada, mas de fato a trajetória dele, desde pelo menos, né, a eleição, é nesse campo da extrema-direita, nesse campo bolsonarista. E o discurso, ele não foi nada dissonante do que a gente já esperava. E é muito interessante porque os discursos políticos, e não é só polarização, é em relação a posicionamentos, né? Nós temos um posicionamento, né, de um lado, do governo Lula de exaltar a soberania, e isso está muito articulado a uma estratégia de comunicação digital. Então, você vê as redes Brasil Soberano, e de outro lado você tem um outro posicionamento que é chamar para alguns atores políticos que possam fazer diferença nessa reta final que vai levar ao julgamento, como por exemplo, né, você citou o Trump e o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Então é isso que a gente tem observado, uma disputa, né? Não exatamente uma polarização, mas uma disputa de sentido do que é, né, esse 7 de setembro e sobre o que nós estamos falando. Estamos diante de quê, né? Relacionado a esse julgamento em específico, né? Chama a atenção o fato de ter sido 7 de setembro, nós tivemos uma bandeira imensa dos Estados Unidos aqui nas manifestações na Avenida Paulista, inclusive Silas Malafaia não teria gostado disso, né? Ele criticou o fato de ter sido uma coisa tão ostensiva e em relação a Tarcísio, o que eu questionava é porque boa parte do empresariado, mesmo do mercado financeiro, o vê como uma pessoa mais moderada. E na medida em que ele defende a anistia, que ele critica o Supremo da forma como ele falou, ele está fazendo um discurso antissistema e indo contra o julgamento dos atos de 8 de janeiro, né? A tentativa, a trama golpista, é como se ele negasse tudo que aconteceu. Então, tem um eleitorado, inclusive dele, mais moderado, de pessoas que gostariam de vê-lo como candidato à presidência, que ficaram meio assustados com isso. Não, de fato, mas a gente precisa lembrar os meses que antecederam a eleição 2018 também. Houve uma tentativa também de normalização do Bolsonaro. Então, alguns setores buscando, né, uma alternativa ao PT, que é justificada, é claro, né, numa democracia você tem sempre embates políticos, a divisão de poderes, a alternância de partidos, isso é parte da democracia. É importante que a gente deixe isso evidente e defenda isso, né? Agora, talvez também, aqui eu falo
faço uma pergunta enquanto cientista política. Será que as pessoas não estão querendo uma coisa dele que de fato ele não mostra? Então, quando a gente busca avaliar a conduta de um político, a gente tem que ver suas ações e seus discursos, né? Porque os discursos, eles não são só fala retórica, eles são posicionamentos políticos, né? Então, a gente tem que observar isso. O que de fato esse ator político está fazendo, né? Então, as suas tentativas de implementar, né, essa anistia, de convencer parlamentares de que essa anistia é algo democrático, e nós não estamos falando só de algo antissistema, é antidemocrático. Então, a anistia, ela é sinônimo de impunidade. E é importante a gente trazer nossa história, né, Denise? Nós somos uma democracia muito jovem, alguns que devem estar nos assistindo nem vivos, nascidos eram, ou não se lembram exatamente, mas a nossa democracia é muito jovem. E a anistia ou a impunidade relacionada às tentativas de infringir o Estado Democrático de Direito, elas são parte da nossa história, isso é recorrente. Então, se a gente pegar Estado Novo, a eleição de Juscelino Kubitschek, a própria ditadura civil-militar, então a anistia ou a impunidade, ela é marca da nossa história democrática, né? E a eventualidade de uma anistia agora seria a continuidade dessa tentativa de se minimizar todos os atos que aconteceram em 8 de janeiro, todas as conversas que ocorreram, documentos que circularam, ainda que não tenha se efetivado o golpe, porque se tivesse ocorrido não haveria essa investigação, houve atos que chamaram a atenção que não eram atos democráticos. Mas eu queria acrescentar uma outra coisa para você poder comentar, que nós falávamos de Trump e o governo dele continua ameaçando. Em um post na rede social, o subsecretário da Diplomacia Pública do Departamento de Estado comentou a data da comemoração da independência do Brasil e disse que foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça, em nome do ministro Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridades minaram essas liberdades fundamentais. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Portanto, mais ameaças, lembrando o que aconteceu, como que endossando o que aconteceu ontem nas manifestações. Pois é, totalmente contrário ao que a gente imagina de soberania de um país, né? Então, quando a gente fala em soberania, é importante a gente trazer isso ao debate, né? A gente está falando de defesa de instituições. Evidentemente que nós temos e podemos ter, é claro, críticas à atuação de determinados políticos ou de atores que estão nessas instituições. Mas quando a gente fala de um julgamento, que é o que está acontecendo, ele é um julgamento dentro de uma instituição. E democracia é isso, é preservar as instituições e, claro, que as pessoas que estão dentro dessas instituições, elas têm condutas que podem ser reprováveis ou não, mas as instituições, elas são importantes. E o que a gente vê nesse julgamento é a atuação de uma instituição, o judiciário, que é importante falar isso também. Nas autocracias recentes pelo mundo, uma das primeiras tentativas de acabar, né, com uma instituição é com o judiciário. Então, a gente vê isso em países por aí, né? Então, desde Hungria, enfim, El Salvador e outros, né? Então, o judiciário, ele é uma instituição de extrema relevância e importância na manutenção de uma democracia. A gente percebe que o próprio Trump tem tomado várias medidas que vão contra a legislação, as leis dos Estados Unidos, se recorre à justiça, agora ele tem uma maioria na Suprema Corte, por isso ele tem avançado, mas ele tem jogado contra todas as limitações legais, não é? Agora, no caso de Tarcísio de Freitas, é importante lembrar que tem uma certa divisão da oposição e do próprio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, em conversas com o pai, criticou a posição dele e mesmo sendo aliado, eles têm chamado os governadores aí de ratos, de traidores. Então, são palavras ofensivas contra aqueles que são apoiadores que, inclusive, garantiram que dariam anistia a Bolsonaro no caso de serem eleitos. É o caso de Tarcísio de Freitas. Ele defende anistia agora, tem pressionado inclusive o presidente da Câmara nesse sentido, mas se não acontecer nada, ele já prometeu anistia caso eleito. Então a gente não sabe exatamente se todo aquele grupo que estava participando vai bater o pé para tentar conseguir anistia e que Bolsonaro tem alguma chance de participar das eleições, ou se eles querem fortalecer a imagem mais extremista de Tarcísio para ser herdeiro nesse sentido.
O bolsonarismo hoje está em disputa em quem será, né? Quem será o candidato à presidência da República? Claro, a gente ainda tem algum tempo até as eleições, mas esse julgamento vai ser importante nesse reposicionamento e o Bolsonaro e a família Bolsonaro ainda tem bastante peso e prestígio dentro desse campo da extrema-direita. A gente viu Michele ontem. Exatamente, Michele, Silas Malafaia, né? O Flávio no Rio de Janeiro. Flávio no Rio de Janeiro, o Eduardo também atuando muito fortemente nas redes e outras lideranças políticas que estão dentro desse campo, né? Então, o Tarcísio, ele não vai se afastar da família Bolsonaro, mas existe, né, essa disputa. Evidentemente que o Eduardo Bolsonaro também tem pretensões eleitorais, né? Tem pretensões em ser candidato à presidência da República, só que não basta querer, né? E vai ter problemas na justiça, muito provavelmente, por todas as acusações, inclusive algumas manifestações novas feitas por ele nas redes sociais em função do 7 de setembro. Agora, já se discute, inclusive, quem poderia ser vice numa chapa de Tarcísio. Aí surge o nome de Michele, tem Ciro Nogueira, que é de um partido muito forte, que também tem endossado. É uma pessoa que até tem lidado com cautela nessa questão da anistia, não é? A gente está falando de um processo que ainda vai acontecer, né? A eleição é só no ano que vem, mas agora é o período, claro, de balões de ensaio, né? Então você diz, a possibilidade de ser Michele, a possibilidade de ser outro, e vê como que as lideranças políticas elas vão se posicionando e como a opinião pública, em específico, a opinião pública atrelada a esse grupo, né? O bolsonarismo, a extrema-direita, vai se comportar também. Então esse é o momento de ensaiar isso, né? Do outro lado, parece que as coisas estão um pouco mais encaminhadas, né? Então, é esperado que o Lula seja candidato novamente. O seu vice, o Geraldo Alckmin, é muito bem avaliado, né? Não apenas pelos seus pares, mas em termos de opinião pública. Então, é do outro lado que a gente vai ver. Agora, se o Bolsonaro for realmente condenado, o que é esperado diante do que a gente viu de provas e etc., o que vai ser? Tarcísio vai sair candidato a presidente da República ou vai sair candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo, que seria uma eleição praticamente garantida, né? A reeleição. E tem um risco de Tarcísio assumir esse discurso mais radical, dele assumir também a rejeição que tem a candidatura de Bolsonaro, que colaborou para a eleição de Lula, não é? Claro, e a rejeição, ela tem aumentado nos últimos anos, né? Existem várias explicações para isso, causas, enfim, as redes sociais, mas a rejeição, ela aumentou mesmo. A popularidade, quando a gente vê popularidade de presidente da República, não é a mesma do que a gente via há 10, 20 anos atrás, né? Então, a rejeição, ela pode vir mesmo para esse candidato, ou pré-candidato, digamos, né? É isso. Eu agradeço muito a participação da Tatiana Checarino, que é cientista político da FESP-SP. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise.